Leitura do livro Os Segredos da Longevidade, autor Edmund Saab Júnior. Parte 3, Limpando. Capítulo 14, Carga excessiva de ferro. Tudo em excesso faz mal. Você sabia que o ferro também entra nesse contexto? O ferro é necessário para a produção de nossas células vermelhas sanguíneas, as hemácias, que têm como função distribuir o oxigênio para todas as células do nosso corpo, além de outras hemeproteínas. Para entender melhor, o fígado produz uma proteína chamada ferritina, responsável por armazenar o ferro não utilizado pelo organismo. Essa proteína é hidrossolúvel e, por isso, presente no corpo todo. Ela consegue armazenar, prender até 20% de ferro para que este, por meio de sua oxidação, não danifique os lipídios das membranas celulares, outras proteínas, o próprio DNA, por meio da reação de Fenton e Haber-Weiss, em que o ferro é oxidado dentro das mitocôndrias, gerando a destruição destas e déficit de energia, e por esse mecanismo aumentando a probabilidade do desenvolvimento de todos os tipos de câncer. Conseguir ferro na alimentação é muito fácil. No entanto, excretá-lo é muito difícil. Portanto, temos uma tendência natural de armazenar ferro. Existe uma doença genética, a hemocromatose, que está associada ao aumento da absorção de ferro, mas felizmente a maioria das pessoas que tem sofrido as consequências desastrosas deste excesso não é portadora dessa síndrome. Arrisco dizer que provavelmente 90% ou mais dos indivíduos. Temos observado ao longo das últimas décadas aumento da sobrecarga de ferro não relacionada à hemocromatose hereditária, mas sim nos pacientes portadores de síndrome metabólica, sobrepeso, obesidade, hipertensão, diabetes mellitus, colesterol e triglicerídeos aumentados, e principalmente em pessoas com esteatose hepática, gordura no fígado. A síndrome de sobrecarga de ferro desmetabólica está presente em 30% dos pacientes com esteatose hepática. O excesso de ferro, essa síndrome de sobrecarga, predispõe ao diabetes tipo 2 por alterar o metabolismo dos carboidratos, a função dos adipócitos, células de gordura, o funcionamento das células beta pancreáticas produtoras de insulina, levando ao aumento da resistência à insulina. Predispõe ainda a doenças cardiovasculares como infarto e acidentes vasculares cerebrais devido ao depósito de ferro nas artérias, ocasionando recrutamento e ativação de macrófagos e oxidação na parede arterial. Ocasiona também doenças hepáticas como cirrose e câncer de fígado pelo grande estresse oxidativo nas células hepáticas. Grande parte desse excesso de ferro se deposita no fígado, mas o restante vai para a tireoide, hipotireoidismo, os testículos levando a hipogonadismo, andropausa, o pâncreas, diabetes e as artérias, infartos e derrames. Fatores que levam à sobrecarga de ferro: excesso no consumo de carne vermelha, cozinhar alimentos em panelas de ferro, suplementos de A a Z que contenham ferro, múltiplas transfusões de sangue, excesso de álcool, doença renal crônica, anemia hemolítica, hepatite B e C. Acho que ficou clara até aqui a importância desse capítulo. Observação: pode-se apresentar ferritina elevada em qualquer processo inflamatório ou infeccioso, entretanto, sem estar com sobrecarga de ferro. É normal, nessas circunstâncias, a ferritina se elevar. Como saber se estamos com a carga de ferro elevada?
Como 90% do ferro do organismo está depositado no fígado, pode-se indicar uma ressonância nuclear magnética, FERRISCAN. Particularmente, não utilizo esse exame, pois além de ser um método caro, muitas vezes não coberto pelos planos de saúde, o resultado é presumível, ou seja, 90% das vezes é positivo. Outra maneira é fazer biópsia hepática do fígado para observar o acúmulo de ferro no órgão. Novamente, sou contra, por ser um método invasivo e com riscos. Então, como devemos proceder? Em primeiro lugar, peça sempre a seu médico que solicite exames simples, como ferro sérrico, ferritina, saturação de transferrina e enzimas hepáticas. Se a ferritina estiver elevada e a saturação de transferritina maior que 40%, iniciar o tratamento que logo em seguida você poderá observar como é prático e o quanto pode auxiliar a equilibrar todo o metabolismo. Mas afinal, a partir de quanto devemos considerar a ferritina elevada? Os laboratórios clínicos nos dão como referência valores normais para mulheres de 11 a 306 ng/ml e para homens de 24 a 336 ng/ml, nanogramas por mililitros. Não lhe parece muito elásticos esses valores de normalidade? Vários estudos vêm demonstrando que o máximo de 150 ng/ml é mais seguro. Por outro lado, vejo tendências ainda mais radicais, como afirmar que o ideal da ferritina é estar abaixo de 80 ng/ml. Sigo uma estratégia para mantê-la abaixo de 100 ng/ml e observo grandes melhoras nas condições clínicas dos meus pacientes. Como realizo o tratamento? Nos pacientes que podem ser doadores de sangue e que ainda não têm a ferritina extremamente elevada, acima de 300 ng/ml, oriento-os a diminuir o consumo de carne vermelha, doar sangue 4 vezes ao ano e retornar com novos exames. Se observo diminuição significativa, sugiro que continue procedendo dessa maneira. Nos pacientes que não obtiveram os resultados esperados ou ainda aqueles que apresentam ferritina muito elevada ou alguma outra situação que os impeça de ser doadores, encaminhe-os a um banco de sangue com um receituário solicitando que sejam feitas flebotomias terapêuticas, sangrias, para a retirada de 400 ml a 500 ml de sangue periodicamente em intervalos quinzenais até repetir os exames laboratoriais e conseguir os objetivos. Nessas condições, sempre indico aos pacientes a doação, afinal, estarão fazendo um bem ao próximo e muito mais a si mesmo. Para pensar, vejam como a natureza é sábia. A menina, quando entra na menarca com aproximadamente 12 anos de idade, sangra todos os meses até os 50 anos, em média, quando chega a menopausa. E então, parar de menstruar. Observe a enorme diferença na incidência de doenças cardiovasculares, infartos e AVCs entre homens e mulheres até aproximadamente 50 anos. Após essa faixa etária, a incidência se torna igual. Observação: estar atento quanto às indicações de flebotomia ou doação sanguínea aos pacientes portadores de anemia. Nesses casos, devemos intervir para a diminuição da ferritina utilizando a homeopatia ou um quelante especial intravenoso para a retirada do ferro excedente do organismo. Dados e estudos que demonstram os malefícios da carga excessiva de ferro no corpo. Estudo recente feito com 7.672 adultos chineses concluiu que o alto consumo de carne vermelha está associado à alta concentração de ferritina em homens e em mulheres menopausadas. Como falei a vocês no capítulo sobre nutrologia,
mais uma das diversas evidências contra o consumo excessivo de proteína animal, nesse caso, a carne vermelha. Dica importante: atenção às mulheres que, apesar de ainda estarem na menarquia, fase reprodutiva, não menstruam pela utilização do dispositivo intrauterino liberador do hormônio DIU, Mirena, ou utilizam anticoncepcionais de forma contínua, sem interrupção. Elas podem estar com carga de ferro aumentada e devem ser tratadas. Algumas referências bibliográficas que julgo importante. Dezembro de 2014, pré-diabetes elevadas. Conclusão: o risco de morte por todas as causas em pacientes pré-diabéticos aumenta muito nos pacientes com carga de ferro alta. Meta-análise da Universidade de Cambridge analisou 12 estudos com um total de 185.462 pacientes. Concluiu-se que para cada 5 ng/ml de ferritina a mais no organismo, o risco para desenvolvimento de diabetes aumentava 1%. Exemplificando, alguém com ferritina em torno de 800 ng/ml tem 80% maior risco de desenvolver diabetes quando comparado a quem tem 400 ng/ml. Estudo coreano de 2013 que acompanhou 2.000 pacientes masculinos durante 4 anos observou que os que tinham níveis elevados de ferritina apresentavam risco 2 vezes maiores de se tornar diabéticos. Capítulo 15. Excesso de medicamentos. Drogarias vendem drogas. Uma das questões mais sérias hoje em relação à saúde diz respeito à automedicação e até mesmo à hipermedicalização. Mais do que um capítulo de orientação, este é um conteúdo de alertar a você, seus familiares e amigos. Em nossa cultura é muito comum ir à farmácia e comprar sem problemas um remedinho para dor de cabeça, azia, prisão de ventre e para tantos outros sintomas. Lembra-se das causas das doenças? Pois é. Enquanto se mascara um problema com remédios que fazem parte da caixa de medicamentos de casa, uma doença pode ser instalada ou agravada sem que se perceba. Se há um sinal, algo deve ser checado, porque um diagnóstico rápido permite uma cura rápida. Esse é apenas um ponto. Outro ponto ainda mais importante é quando a medicalização diz respeito à própria indústria farmacêutica. Sabe-se hoje que há 2 epidemias em pleno crescimento no mundo: o tabaco e os medicamentos, e que entre as 3 principais causas de morte no mundo estão o câncer, as doenças cardíacas e o excesso de medicamentos. Sim, os medicamentos são a 3ª causa de morte e quem está por trás das pesquisas de fabricação e da distribuição tem parcela nisso. Importante leitura a respeito é o livro Medicamentos Mortais e Crime Organizado, do médico dinamarquês Peter C. Gottschalk, que trabalhou por anos diretamente com a indústria farmacêutica e trouxe a público o que acontece nos bastidores, em repugnância a um modelo de saúde baseado em interesses corporativos e também pessoais. Gottschalk disse sabiamente: se as mortes por medicamentos fosse uma doença infecciosa, uma doença cardíaca ou um câncer causado pela poluição ambiental, haveria incontáveis grupos de pacientes arrecadando dinheiro para combatê-las e iniciativas políticas de longo alcance. Tenho dificuldade de compreender isso. Como são medicamentos, as pessoas não fazem nada. Se olharmos para o combate das epidemias, entendemos que a ciência corre atrás de avanços. Basta avaliar a correria para a prevenção e tratamento de doenças como a AIDS, a tuberculose e a dengue. Mas quando se fala em remédios, não se faz nada a respeito.
há uma epidemia de medicamentos que poderia ser colocada sob controle, mas não depende de uma ou duas pessoas, e sim de órgãos que não criam leis que valorizem plenamente a saúde dos cidadãos e, quando agem, entram em embate com a indústria. Os pacientes têm grande confiança nos medicamentos prescritos pelos médicos, exatamente por confiarem em quem os trata. E muitas vezes é isso que os cura. Eles não imaginam que, embora seus médicos possam saber muito sobre doenças, fisiologia e psicologia humana, sabem muito pouco sobre os medicamentos que não foram cuidadosamente preparados e embalados pela indústria. Por isso, alguns itens são retirados do mercado todos os anos e abre-se espaço a outras novas drogas consideradas melhores. Mas será que são mesmo? O autor explica que a razão de se tomarem tantos medicamentos é que as empresas farmacêuticas não vendem medicamentos, e sim mentiras a respeito deles. Isso é chocante, não é? Porque o que se sabe de cada remédio é o que a empresa nos diz. Afinal, há um grupo especializado nas pesquisas e na divulgação deles. E quem vai contestar esses resultados de anos e anos de estudos? Nesse ponto, os médicos têm o dever de observar os efeitos das drogas em seus pacientes e fazer desse um laboratório saudável e inteligente, orientando também os próprios pacientes a notarem os efeitos bons ou não em seu próprio organismo. Nesse caso, há um acompanhamento médico com a prescrição temporária do remédio, mas ao lado dele há também outros, como os remédios vendidos sem receita médica, muitos consumidos sem necessidade, e os também sob prescrição médica que entram no orçamento dos pacientes para toda a vida. Porém, os efeitos colaterais de um acarretam outras drogas nesse cardápio. E pior, de tempos em tempos, os órgãos oficiais retiram do mercado uma marca ou outra porque novas pesquisas e o uso contínuo da droga demonstram reações nada salubres ao paciente. Ou seja, o que era para curar muitas vezes causa danos. Um simples medicamento pode prejudicar a sua saúde. Com o avanço da leitura, você já deve ter percebido que há outros meios para reduzirmos os medicamentos e seus efeitos colaterais, adotando um novo estilo de vida. Quando algo está fora de ordem no organismo, há bons remédios que devem ser utilizados e cujos efeitos devem ser acompanhados pelo médico. Mas sabemos que há uma epidemia de automedicação que resolve o problema na hora, mas não para sempre. Sabe-se também que boa parte dessa cultura vem do meio publicitário, atendendo a pedidos da indústria farmacêutica como se uma droga fosse um produto a ser consumido aleatoriamente, simplesmente indo-se às compras. Não vamos entrar no mérito do que é crime no ramo da saúde, nem casos relacionados às pesquisas referentes a medicamentos, mas vamos sim orientá-lo a respeito disso. Os genéricos são exemplo de como os interesses funcionam. Eles contêm o mesmo princípio ativo que o remédio de marca, portanto, têm o mesmo efeito no tratamento de uma doença. Alguns crimes consistem em manter fabricantes de genéricos fora do mercado quando a patente expira, afirma o autor do livro citado anteriormente. A busca por substâncias importantes nessa indústria acontece da mesma forma e muitas vezes no mesmo laboratório, mas para deter a patente e aumentar a adesão do corpo médico, campanhas maciças são realizadas na mídia e em congressos médicos. Genérico é apenas o nome dado ao princípio ativo que vai tratar a doença. O nome de marca é o nome de batismo dado a essa substância. O efeito do medicamento, o efeito placebo e o curso natural da doença. Ao realizar uma pesquisa científica, já com testes em humanos, dividem-se os voluntários em dois grupos, um que recebe a droga estudada
e o outro que é tratado com placebo. Se tratarmos paciente com depressão na atenção primária com um medicamento antidepressivo durante 6 semanas, cerca de 60% deles irão melhorar. Isso parece um bom efeito. Entretanto, se tratarmos os pacientes com um placebo cegado que parece exatamente igual ao comprimido ativo, 50% deles irão melhorar. A maioria dos médicos interpreta isso como um grande efeito placebo, mas não é possível interpretar o resultado dessa maneira. Se não tratarmos os pacientes, mas o virmos outras vezes depois de 6 semanas, muitos deles também terão melhorado. Chamamos isso de remissão espontânea da doença ou seu curso natural. Há 3 razões principais pelas quais um paciente pode sentir-se melhor depois de ter sido tratado com um medicamento: o efeito do medicamento, o efeito placebo e, em relação ao placebo, em ensaios controlados por placebos. Uso racional e seguro dos medicamentos. Uma das exigências da União Europeia para propaganda diz que ninguém deve divulgar uma propaganda de um produto medicinal relevante a menos que essa propaganda estimule o uso racional desse produto, apresentando de forma objetiva e sem exagerar suas propriedades. Isso não deve ser levado muito em consideração ao anunciar um produto e muito menos ao redigir uma bula, o que é feito com base na conclusão das pesquisas, não apenas na Europa, mas também em todo o mundo. Olhe ao redor e veja a quantidade de estabelecimentos farmacêuticos abertos nos últimos anos. Essa não é uma tendência apenas brasileira. Comercializar medicamentos é tão próspero que a força de vendas dos Estados Unidos dobrou em apenas 5 anos, de 1996 a 2001. E um artigo com título sugestivo de Traficantes de Medicamentos descrevia que o retorno médio para cada dólar gasto em consultoria era de $10. Afirma Marcia Angel, ex-editora do Novo Jornal Inglês de Medicina. E diz mais: simplesmente não é mais possível acreditar em muito do que é publicado em pesquisas clínicas, nem confiar no julgamento de confiáveis médicos ou diretrizes médicas fidedignas. Os incentivos financeiros que orientam o sistema de saúde impedem o uso racional, econômico e seguro dos medicamentos. O público acredita totalmente no que é divulgado a respeito, além de confiar em seus médicos, o que é natural. Os clínicos gerais também confiam na indústria farmacêutica como sua principal fonte de informação. Estudo mostra que 80% deles relataram receber propagandistas de medicamentos e, na Austrália, 86% deles tinham recebido um propagandista no mesmo período. Isso prova que, em qualquer parte do mundo, o questionamento deve ser feito de todas as formas. O autor diz ter tentado descobrir quão caros podem ser os medicamentos em comparação com o benefício que oferecem. A literatura médica tem histórias convincentes e reais sobre inúmeros tratamentos. A história traz o caso dos inaladores para asma. Quando os inaladores chegaram ao mercado na década de 1960, as taxas de morte por asma aumentaram na mesma proporção das vendas. E depois que os reguladores advertiram a respeito do uso excessivo, ambas diminuíram de novo. A história se repetiu décadas depois por uso excessivo dos medicamentos. O grande médico William Osler admiravelmente disse que seria bom para a humanidade e ruim para os peixes se todos os medicamentos fossem jogados no mar. Falava antes da revolução terapêutica em meados do século XX, quando foram desenvolvidos a penicilina, outros antibióticos e muitos medicamentos eficazes, mas o Dr. Goethe chega perto de concordar com ele e especula que ficaríamos melhor sem a maioria dos medicamentos psicoativos, cujos benefícios são pequenos, os danos são consideráveis e o volume da prescrição é maciço.
Prefácio feito por Richard Smith. As pessoas que promovem a dependência de drogas ilícitas são consideradas párias inescrupulosos da civilização moderna, em comparação aos promotores de medicamentos lícitos, tendem a ser encarados como fornecedores de um bem social altruisticamente motivado, o que faz com que o comércio de medicamentos seja extremamente próspero em qualquer parte do planeta. Os ensaios randomizados foram introduzidos para proteger-nos de muitos tratamentos inúteis no mercado, porém também deram o poder de produção às empresas farmacêuticas que os usam para conseguir a aprovação de medicamentos de pouco ou nenhum valor e que muitas vezes são bastante prejudiciais. Em certa ocasião, uma pesquisa demonstrou que 70% dos cientistas da FDA não têm certeza de que os produtos aprovados sejam seguros e que 60% não confiam no monitoramento do órgão de segurança de medicamentos comercializados. Curiosamente, os cidadãos têm uma visão similar. Em recente pesquisa de opinião, 76% estavam preocupados, pois a FDA não comunicava questões de segurança de maneira eficaz. Essas preocupações não são em vão. Não menos que 51% dos medicamentos têm mudança na bula devido a importantes preocupações de segurança descobertas após a comercialização. 20% dos medicamentos recebem novas advertências destacadas e mais de 1 em 20 são retirados do mercado. Todos os medicamentos vêm com uma longa lista de advertência e contraindicações. Por exemplo, explicando tipos de paciente, condições ou interações medicamentosas que tornam seu uso arriscado. Muitas vezes, uma única propaganda em um periódico médico pode trazer 20 advertências para um único medicamento. Há relatos sobre as estatinas, sobre os emagrecedores, os antipsicóticos e os psicotrópicos. Passei a maior parte da minha vida profissional avaliando qualidade de pesquisas clínicas e acredito que seja especialmente ruim na psiquiatria. Os estudos patrocinados pela indústria são publicados seletivamente, tendem a ser de curta duração, delineados para favorecer o medicamento e mostram benefícios tão pequenos que é improvável que compense os danos em longo prazo, afirma Márcia Engel. Os malefícios dos polifármacos. A maioria dos pacientes em tratamento com diversos medicamentos, em especial os pacientes idosos, são os polifármacos. Da mesma forma que os reguladores, muitos médicos enxergam um problema de cada vez e, em geral, começam um tratamento por vez. Muitas vezes se esquecem de interromper o medicamento quando não é mais necessário, o que causa outros problemas. Na verdade, sabemos ainda muito pouco sobre o que acontece quando os pacientes tomam muitos medicamentos, mas uma coisa é certa: eles podem afetar diversas funções corporais além da pretendida. O excesso de determinada substância pode ocasionar outros problemas, como as das dores crônicas. Questione sempre seu médico sobre a necessidade de outro medicamento e comece a perceber melhor as reações do seu corpo. Um ensaio randomizado citado por Peter G. mostrou que a redução de medicamentos diminuiu tanto a mortalidade como a hospitalização de pacientes, enquanto um estudo subsequente com 70 pacientes com número de medicamentos reduzido de 7,7 para 4,4 por pessoa mostrou que 88% relataram melhoria global na saúde e a maioria teve melhora em funções cognitivas. Esse resultado é excelente. Se com o envelhecimento o número de medicações aumenta,
Há algumas patologias em que isso também acontece e o tratamento deve ser seguido à risca para não haver riscos. Medicamentos podem ser úteis para alguns pacientes. Não é para todos. Vamos usar com inteligência e fugir da hipermedicalização. Precisamos, afinal, de quantos medicamentos e a que custo? Desperdiçar-se dinheiro em medicamentos, embora os pacientes fiquem melhor sem eles. A hipertensão é um bom exemplo. Também devemos considerar que as artérias enrijecem com o avançar da idade e que reduzir a pressão arterial em excesso nos idosos podem levar a vertigem e quedas. Em um estudo em que idosos eram seu próprio controle, o começo da medicação antihipertensiva aumentou o risco de fratura de quadril em 43%. Que doenças você poderia ter sem saber? Exames de saúde levam a mais diagnóstico de doenças ou fatores de risco, que por sua vez levam a mais usos de medicamentos e mais danos. A indústria farmacêutica e seus médicos remunerados não deixam nem as pessoas jovens e fortes em paz. Com a aplicação de diretrizes para doenças cardiovasculares, descobre-se que alta porcentagem de homens estava em risco dessas doenças aos 40 anos de idade. Isso em países considerados longevos. A osteoporose é semelhante. O teste de densidade óssea só consegue predizer 1/6 das futuras fraturas de quadril, mas apesar dessas observações sérias, o exame tornou-se o padrão ouro para decidir quais pessoas tratar. Em geral, os sites de consumidores de internet são patrocinados pela indústria e dizem que o exame é bom e prediz o risco de fratura, enquanto as organizações de avaliação de tecnologia de saúde dizem o oposto. O efeito dos medicamentos é pequeno, mesmo para mulheres com alto risco de fraturas, se 100 mulheres que já tiveram uma fratura vertebral forem tratadas, uma fratura de quadril talvez seja prevenida. Digo isso porque diversos estudos sugerem que o tratamento de longa duração leva ao efeito oposto, um aumento nas fraturas de quadril, o que pode ser explicado pelo fato de que o osso novo induzido pelos medicamentos não tem a mesma qualidade que o osso formado naturalmente. Além disso, há pessoas que escutam que têm os ossos frágeis e param de praticar exercícios físicos, o que é uma má ideia, pois os exercícios físicos fortalecem os ossos. Informação versus publicidade. O uso de medicamento disparou. Na Dinamarca, por exemplo, usam-se tanto medicamentos que cada cidadão doente ou saudável ingerirá uma dose de 1,4 pílula diária. Embora muitos medicamentos salvem vidas, pode-se suspeitar de que seja prejudicial medicar nossas sociedades nessa dimensão. Irei comprovar que certamente é o caso. Existe um risco de nossa sociedade ser medicada pelas mesmas drogas em uma prescrição em série, como se o indivíduo fosse igual ao outro. Boa parte da automedicação é ocasionada por propagandas externas e internas. De um lado, temos os representantes farmacêuticos que visitam os médicos e tentam convencê-los do uso de determinada droga. Cabe a cada profissional de saúde avaliar todas as informações obtidas para seguir adiante. De outro lado, temos a maciça campanha publicitária para remédios variados, com os campeões de vendas, como o esparador de cabeça, dores musculares, gripes, azia e má digestão. Os periódicos, jornais e revistas produzidos exclusivamente para a área médica fazem parte desse contexto, mas também têm suas ressalvas. Richard Smith, ex-editor do DBMJ, diz que os periódicos médicos são uma extensão do braço de marketing das empresas farmacêuticas.
A mídia divulga o que chega até ela, seja por universidades, seja por laboratórios. Mas, de uma forma ou de outra, o produto final é entregue à população como o salvador. Assim, remédios são comprados sem prescrição médica, muitas substâncias ganham espaço como milagrosas e passam a ser consumidas sem orientação. Ano após ano, quantas novidades surgiram como benéficas e depois têm resultados contestados. Como este é um capítulo com base em uma publicação que tanto elucida a respeito dos interesses da indústria, destaco um questionamento de Goethe. Como permitimos que as empresas farmacêuticas mintam tanto, habitualmente cometem crimes e matem centenas de milhares de pacientes e ainda assim não façamos nada? Por que não colocamos os responsáveis na cadeia? Porque tantas pessoas ainda são contra permitir que os cidadãos tenham acesso a todos os dados brutos de todos os ensaios clínicos e porque são contra desmontar o sistema todo e permitir que apenas acadêmicos sejam funcionários públicos, testem medicamentos em pacientes independentemente da indústria farmacêutica. Caso clínico: Padre João. Tenho paciente, um padre, que vou chamar de Paulo, que acompanho há anos e que semestralmente se consulta comigo. Ele é jovem, tem 55 anos, é o responsável por uma diocese que abriga padres idosos e doentes. Um dia, ao final da consulta, me falou sobre um padre idoso de 86 anos, que chamarei aqui de Padre João. Relatou que tinha um grande estima por esse padre e nos últimos anos o via definhando. Contou que o padre João estava muito apático, sem energia, passava o dia todo sentado ou na cama. Só se levantava para ir ao banheiro, ao refeitório e ao aposento para dormir. Quase não se relacionava mais com a comunidade e, quando o fazia, era com péssimo humor. Não rezava mais as missas, nem as frequentava. Após descrever a situação, me perguntou: Doutor, você acha que pode fazer algo por ele? Respondi que sim e preparei uma solicitação de exames laboratoriais. Pedi que, quando trouxesse o padre em consulta, já viesse com os resultados desses exames a enfermeira que cuidava dele e toda a relação de medicamentos que ele tomava e exames antigos que ele tivesse. Após algumas semanas, chegaram ao consultório o padre Paulo com o padre João e a enfermeira Bete. Padre João apresentava o seguinte histórico: era diabético, hipertenso de longa data, aos 70 anos fora operado de um câncer de próstata e fez prostatectomia total, a retirada total da próstata. Aos 75 anos foi submetido a uma angioplastia com colocação de um stent, procedimento para desobstrução de uma artéria coronária via cateterismo. Durante a anamnese, entrevista, ficou claro seu estado depressivo, falou várias vezes sobre o desejo de morrer. Apresentava cognição discretamente diminuída, provavelmente uma fase inicial de demência, queixava-se de fraqueza, prisão de ventre, evacuava uma vez por semana, com a ajuda de lavagens intestinais. Seu exame físico mostrava sarcopenia, isto é, diminuição da massa e fraqueza muscular. Quase não tinha mais musculatura suficiente para manter o esqueleto em pé. O coração, em ritmo normal, sinusal, tinha a frequência cardíaca de 48 batimentos por minuto, pressão arterial 8/6 mmHg, descorado, discretamente anêmico e desidratado. Exame dos órgãos abdominais e pulmonar sem grandes alterações, exceto a saturação de oxigênio baixa em 90%. Os exames laboratoriais iniciavam mostrando hemoglobina em 11G-DL, anemia, baixa função da tireoide, o que é comum e ignorado nos idosos, hemoglobina glicossilada em 5,8%, média da glicose sanguínea nos últimos 90 a 120 dias. Por sinal, bem controlada para um diabético. Glicemia de jejum em 70 mg/dl, vitamina D
3 igual a 12, baixíssima. Colesterol total igual a 118 mg/dl. Triglicerídeos em 125 mg/dl. Função renal levemente diminuída. Função hepática discretamente alterada. Testosterona e DHEA praticamente zerado. PSA em 0,0. Pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva. Eletrocardiograma com discreta alteração de repolarização ventricular, normal no caso de um paciente nessa idade e situação clínica. Usava cronicamente alguns medicamentos como o acetato de ciproterona, um bloqueador de testosterona para tratamento de câncer de próstata, contraindicado em pacientes com depressão e cuja bula alerta sobre toxicidade cardiovascular. Para a hipertensão, tomava captopril, 100 mg ao dia, e atenolol, 50 mg ao dia. Para a proteção do coração, simvastatina, 40 mg à noite. Ácido acetilsalicílico, 200 mg ao dia, e clopidogrel, 75 mg ao dia, ambos para a prevenção de trombose. Além disso, tomava fluoxetina, 40 mg ao dia, cataflã uma vez ao dia para dor nas costas. Para o diabetes, tomava glimeperida, 4 mg ao dia, e omeprazol, 40 mg ao dia, para proteger o estômago de todas essas medicações. Conversei com a enfermeira que gostaria de ajustar as medicações do Padre João. Expliquei que ele estava com a pressão arterial e a frequência cardíaca muito baixas, além da glicemia, tudo excessivamente baixo. Quem poderia se manter em pé assim? Então, tomei a decisão de diminuir os remédios para a hipertensão e diabetes para metade da dose, pedi para retirar a estatina e suspender o ácido acetilsalicílico por causa do sangramento gastrointestinal e anemia. Suspendi também o omeprazol, o anti-inflamatório cataflã, o acetato de ciproterona e reduzi a fluoxetina a 20 mg ao dia. Orientei-a sobre a dieta adequada, hidratação e, obviamente, não pedi para que fizesse caminhadas, pois, além do estado depressivo, mal consegui ficar em pé. Mas indiquei que iniciasse fisioterapia 3 vezes por semana, tanto muscular como respiratória. Associado a todos esses ajustes de doses excessivas e retiradas de remédios desnecessários e danosos, tomei a seguinte conduta: vitamina D, 5.000 UI dia e outras vitaminas e minerais. Um sachê com 10 gramas de aminoácidos essenciais 2 vezes ao dia. Uma cápsula de antioxidante e coenzima Q10 para otimizar a função mitocondrial. Para refazer a microbiota intestinal, prescrevi um pool de lactobacilos 2 vezes ao dia. Indiquei o envelope ao dia por 3 semanas com alginato, pectina e cisteína para desintoxicá-lo de tantas drogas. Fiz uma fórmula com triptofano, teanina, tirosina, mucuna pruriens para aumentar a produção de serotonina, dopamina e GABA para melhorar a neurotransmissor e o estado depressivo. Estimulei a função tireoidiana, retirei o bloqueador de testosterona, ômega 3 e cápsula com anti-inflamatórios naturais em caso de queixa de dor, cúrcuma. No caso de queixar-se de falta de omeprazol, indiquei o bicarbonato de sódio, 1 colher de café e meio copo de água, ou mastigar também uma cápsula de magnésia bisurada e uma cápsula com aloína e fux à noite, para estimular a evacuação. Pedi para que me mantivesse informado sobre os dados vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, glicemia de jejum e pós-prandial e a evolução clínica do Padre João. Durante esse período, após cada contato com a enfermeira Beth, fazia alguns novos ajustes, diminuindo ainda mais algumas medicações.
Durante a primeira consulta, havia solicitado novos exames laboratoriais que deveriam ser apresentados no retorno após 45 dias. Quando o reencontrei na sala de espera, 50 dias após a consulta, vi um senhor sorridente que prontamente se levantou e me abraçou, como que me abençoando. Não estava pronto para a ação silvestre, mas já era outra pessoa. Fui informado de que voltara a frequentar as missas quase todas as manhãs e que se sentia muito menos fraco e triste. Não falou durante toda a consulta, nenhuma única vez em morrer. Em seu exame físico, a pressão havia melhorado, estava em 110/70 Ng, sua frequência cardíaca em 65 BPM, a saturação do oxigênio havia subido para 94%, seus exames laboratoriais após o tratamento também apresentaram avanços. A anemia melhorou discretamente, a hemoglobina subiu de 11 para 12 GDL. A função tireoidiana melhorou bem, mas ainda precisava de um bom ajuste. A glicemia estava nos mesmos 80. A hemoglobina glicosilada estava a mesma. Não apresentava mais sangue oculto nas fezes. Estava evacuando dia sim, dia não, sem o uso de clistreres. Bem, abreviando a história para você não se cansar de mim e do Padre João, ele retornou novamente após 60 dias. Retirei mais algumas drogas e iniciei uma reposição leve de testosterona em gel na pele. Diariamente apliquei mais alguns ajustes nas outras suplementações e fiz novas orientações nutricionais. Passado mais 4 meses, o Padre João estava caminhando 30 minutos ao dia. Frequentava as missas todas as manhãs e voltava a rezar a missa 2 vezes por semana. Não usava mais antidepressivos e evacuava todos os dias. Convidou-me para a festa de 90 anos que a comunidade havia organizado para ele. Acredito que tenha entendido porque usei o caso de Padre João para ilustrar todo este capítulo. Imaginem quantos idosos dentro de alguma diocese, casa de repouso ou sozinhos o dia todo nos lares estão na mesma condição do Padre João e quantos poderiam ser beneficiados somente com bom senso na utilização de drogas. Grande parte está utilizando cronicamente drogas em excesso por estar sem o acompanhamento médico ideal. Observo com muita frequência esse tipo de situação. Idosos que não são acompanhados periodicamente, carregando e utilizando sacolas de remédios há décadas e que perderam anos de qualidade de vida e a própria vida. Como ocorreu esse monstruoso monopólio dos medicamentos? Publicado no Jornal da Associação Médica Americana e de acordo com o Departamento Americano de Saúde e Serviços Humanos. Os medicamentos são a terceira causa de morte no mundo. 15 mil americanos morrem mensalmente devido aos tratamentos médicos. Nos últimos 100 anos, fomos levados a acreditar que as drogas são os únicos recursos dos quais dispomos e que nenhum outro médico é capaz de curar. Isso é lei. No início do século passado, havia um equilíbrio na utilização de várias ciências, como a naturopatia, homeopatia, quiropraxia, osteopatia, medicina convencional, etc. Isso ocorria normalmente, até que Abraham Flexner, patrocinado pela corporação Carnegie, percorreu todos os Estados Unidos de 1915 a 1920, visitando todas as escolas médicas e hospitais americanos. Quando retornou com a lista completa de todas as instituições que utilizavam medicamentos, relatórios Flexner, e as entregou aos Carnegies, que eram os donos dos laboratórios farmacêuticos. Desde então, os Carnegies, junto aos Rockefellers, passaram a doar centenas de milhares de dólares a custo zero a essas escolas e hospitais, para assim consolidarem essa trágica hegemonia. Entenda agora a habilidade do mal? Sugiro que pesquisem sobre a denúncia feita pelo Nobel da Medicina, Dr. Richard J. Roberts. Capítulo 16.
e detox. As toxinas ambientais merecem a devida atenção. Acordo depois de ter me intoxicado por aproximadamente 7 horas por meio do amaciante de roupa, dos lustras móveis, dos limpadores para piso, dos limpa-vidros, dos retardantes de chamas, do colchão, cortinas, etc. Vou escovar os dentes e tenho flúor no creme dental. No banho tem POPs, produtos poluentes orgânicos persistentes. No sabonete e no shampoo. Ao me secar, há produtos químicos na toalha de banho. Ao descer para tomar café, me intoxico com o coador de papel branco e o próprio café cheio de agrotóxicos. Enquanto esquento a água do café, preparo aquele suco de que sempre falo a vocês, com couve, maçã, gengibre e beterraba. Muitas vezes uso alguns desses componentes não orgânicos, portanto, mais agrotóxicos. Despeço-me da minha mulher, mais contaminação na maquiagem dela, entro no carro e a caminho do trabalho encontro mais contaminação com plasticíceres, retardante de chamas, frequências insalubres dos componentes eletrônicos, celular. Na hora do almoço, sempre com pouco tempo, faço uma refeição em algum self-service próximo a um dos consultórios, mais contaminação. Agrotóxicos, panelas de alumínio ou outros revestimentos tóxicos, sem contar as dioxinas e outras partículas aspiradas. Talvez você pense que deveríamos andar com equipamento de mergulhador, máscaras e torpedo de oxigênio. Lendo este capítulo, você vai compreender melhor porque a incidência de doenças crônicos-degenerativas, obesidade, câncer, hipertensão, infartos, AVCs, diabetes, depressão, entre outras doenças, não para de aumentar. Vai também aprender como manter-se saudável por um período muito mais longo. No manual do proprietário, no capítulo 7, tudo que estraga a máquina. Mostrei a você o quanto a toxicologia ambiental afeta nossa saúde e do que o organismo necessita para expulsar esses tóxicos. Deixei claro que essa carga tóxica está envolvida na gênese de todas as doenças crônicas. Falei um pouco sobre alguns tóxicos a que somos expostos cronicamente, sobre os metais pesados e o que cada um causa no organismo. Portanto, julgo importantíssima a leitura deste capítulo. Agora, além de abordar novos aspectos da toxicologia ambiental, vou procurar ser mais enfático em relação aos riscos que representa a omissão de nossas autoridades de saúde e nossa medicina moderna em proteger-nos. Imagine-se como uma grande lixeira que vem se enchendo de lixos desde a vida intrauterina, através da placenta, depois quando bebês por meio do leite materno, também contaminado. Em seguida, na infância, adolescência e, por fim, na vida adulta. Se você investir em uma boa alimentação, rica em fibras, antioxidantes, fitonutrientes, aminoácidos que suprem de matéria-prima o sistema de desintoxicação hepática e produção de antioxidantes naturais de alimentos vivos, não refinados e industrializados, beber água suficiente e de boa qualidade, se exercitar, suar, manter sua permeabilidade intestinal íntegra, uma boa flora, em resumo, ter um sistema de detoxicação ativo, vai levar mais tempo para essa lixeira se encher. Agora, se você só ingere alimentos industrializados, refinados, é um desidratado crônico, sedentário, essa lixeira vai logo transbordar e ser jogada ao aterro ou incinerador, enterrado ou cremado. Você vai adoecer e morrer em função da equação quantidade de tóxicos que absorve dividida pela quantidade de tóxico que não consegue eliminar. Então, é imperioso procurar se sujar o menos possível e saber como se banhar muito bem. Como a minha intenção não é fazer um tratado sobre toxicologia ambiental, vou passar a você formas interessantes pelas quais nos contaminamos e das quais talvez quase ninguém tenha conhecimento.
pois o consumo de cigarro, excesso de álcool, de medicamentos, drogas ilícitas, esses todos já sabem. Atenção! Em 2015, a Organização Mundial de Saúde, junto ao IARC, uma sigla, Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, divulgou os resultados de décadas de pesquisas. Carnes processadas, embutidos como salsicha, linguiça, presunto, bacon, carne enlatada, mortadela, salame, etc. Passaram a ser classificados pelo IARC como produtos cancerígenos do grupo 1, a mesma classificação na qual se enquadra o cigarro. Espantado? O IARC alertou também sobre o consumo de todas as carnes vermelhas como boi, porco, cabrito, cordeiro, vitela, classificando-os no grupo 2, alimentos provavelmente cancerígenos. O IARC ainda advertiu: 50 gramas por dia dessas carnes aumenta a incidência de câncer coloretal em 18%. Informação endossada pelo Instituto do Reino Unido de Pesquisa Oncológica da Universidade de Oxford. Por isso, insisto com você, leia e releia o capítulo 10 sobre nutrologia. Só para relembrar algumas formas de toxicidade de alimentos, as gorduras hidrogenadas e trans presentes em margarinas, todos os óleos vegetais para fritura, exceto o azeite de oliva e o óleo de coco. Os corantes e conservantes presentes nos sucos artificiais, os sucos de caixinha, o xarope de milho rico em frutose, presente em muitos produtos industrializados, o bromato de pãozinho francês, o mercúrio de peixes e frutos do mar, as aminas heterocíclicas cancerígenas, das carnes muito assadas ou fritas e os produtos finais da glicação avançada da indústria. Enfim, essa lista poderia preencher várias páginas. Vejamos agora como são embalados muitos desses produtos. Estudo realizado pela doutora Laura Scheider, Química Ambiental do Instituto Silent Spring, publicado na revista científica de fevereiro de 2017, testou mais de 400 amostras de 27 redes de fast foods nos Estados Unidos. Metade dos embrulhos de papel e 20% das amostras de papel cartão usadas em embalagens para batatas fritas, pizzas, tacos, doces, hambúrgueres continham substâncias perfluoroquiladas e polifluoroquiladas, PFAS, associadas em inúmeros estudos anteriores a câncer, distúrbios da tireoide, supressão imune, baixo peso ao nascer e diminuição de fertilidade. Observação: 1 em cada 3 crianças americanas se alimenta de fast food todos os dias. Contaminação até para se lavar. A água encanada que usamos para cozinhar, beber e nos banhar apresenta contaminação por agrotóxicos, resíduos de medicamentos expelidos pela urina, metais tóxicos, flúor, cloro e até alumínio. Isso mesmo, as estações de água de sua cidade utilizam sulfato de alumínio para tratamento da água. Você percebe que até tomando banho estamos nos contaminando? Pois inalamos o vapor da água quente do chuveiro e absorvemos essas substâncias através da pele e mucosas. Na piscina e nas praias ocorre o mesmo. Folha de São Paulo, 21/12/2017. País tem 70% das praias impróprias para o banho em áreas urbanas. De 1.217 praias monitoradas pelo país, somente 43% estão em boas condições. Mais da metade não, devido à quantidade de coliformes fecais, por deficiência na coleta de lixo e tratamento de esgotos e a poluição dos rios. Vou lhe explicar um pouco mais sobre esses químicos industriais que chamaremos de xenobióticos, que significam substâncias químicas estranhas
e perigosas à saúde de organismos vivos. Muitos desses químicos estranhos são conhecidos como POPs, produtos poluentes orgânicos persistentes. São poluentes persistentes por resistirem à degradação fotolítica pelo sol, biológica e química, e por esse motivo levam muitas décadas para biodegradar-se e desaparecer da natureza. Muitos desses POPs são semivoláteis, podem viajar milhares de quilômetros pelo ar e se depositar pelos 5 continentes, além das nossas vias aéreas, pulmões e corrente sanguínea. Grande parte desses POPs são substâncias lipofílicas, têm afinidade pela gordura e se acumulam em tecidos gordurosos. Não estou falando da gordurinha da barriga ou glúteos, pois todas as membranas celulares são compostas de gordura. A bainha de mielina, que reveste seus nervos, também. Essas substâncias estão presentes em toda a cadeia alimentar, facilitando assim o acúmulo no nosso organismo. Desde a Segunda Guerra Mundial, estamos cada vez mais expostos a esses químicos. Aproximadamente 150 mil substâncias químicas foram registradas na European Chemical Agency, sem a necessidade de estudos rigorosos quanto à toxicidade para a saúde. Como acontece com os medicamentos, somente 20% desses químicos foram testados quanto à sua toxicidade. Vamos a alguns mais conhecidos e utilizados. PCBs, bifenilos policlorados. Existem mais de 200 substâncias químicas que contêm de 2 a 10 átomos de cloro ligados ao bifenil, molécula formada por 2 anéis de benzeno, muito utilizado em fluidos dielétricos, em transformadores, condensadores e óleos de corte, lubrificantes hidráulicos, tintas, adesivos, entre outros. Contamina o ambiente por vaporização de componentes que contenham BCBS, vazamento em transformadores, fumaça decorrente da incineração de produtos contendo BCBS, efluentes industriais e ou esgotos despejados nos rios e lagos. Já foram banidos em diversos países, mas ainda contaminam todo o meio ambiente e estão presentes em plantas, carnes, peixes, leites e derivados. Observação: peixes criados em cativeiros têm maior concentração de BCPS comparado aos peixes de origem natural. Causam doenças de pele semelhantes à acne, são hepatotóxicos, alteram as funções reprodutivas, são disruptores hormonais e cancerígenos. Para se ter uma ideia, gestantes contaminadas com BCPS têm o desenvolvimento neurológico dos filhos afetado, podendo haver alteração de comportamento típico dessas crianças, levando a uma menor masculinização nos meninos e maior masculinização nas meninas. Pensaram o que pode significar isso? Sem falar que essa contaminação contribui no déficit de atenção e hiperatividade. BFRS, Brominated Flame Retardantes, retardantes de chamas. São mais de 180 químicos diferentes contendo bromo, adicionados a plásticos e espumas, presentes em praticamente tudo ao nosso redor. Alguns foram banidos na Europa em 2004, mas ainda por muito tempo continuarão contaminando a superfície terrestre e a água de grande parte do planeta. São hepatotóxicos, imunotóxicos, neurotóxicos, disruptores endócrinos da tireoide e causam falsos efeitos estrogênicos. Organoclorados. Mais de 300 princípios ativos em mais de 2.000 formulações são utilizados em várias culturas e países para infinitas finalidades. O pesticida DDT, por exemplo, foi banido em boa parte do mundo na década de 1970, mas ainda é utilizado em países em desenvolvimento para controle do mosquito da malária. Portanto,
todo o globo ainda se encontra contaminado até a neve do Alasca. Os níveis de organoclorados na água dos oceanos têm causado sérios problemas ecológicos. Golfinhos contaminados com DDT são encontrados em todos os oceanos. Estudos mostram a completa contaminação com esses produtos, desde sua presença no leite materno até o leite da vaca. Em 1993 a 1995, foi realizado em Hong Kong um monitoramento dos níveis de pesticidas organoclorados em amostras de leite de vaca e em diversas delas as concentrações desses metabólicos excederam o que o comitê considera como níveis de segurança, se é que existe algum. Esses pesticidas se acumulam em nosso organismo por via cutânea, digestiva e respiratória, causando alterações hepáticas, renais, cerebrais, no músculo cardíaco, na medula óssea, nas glândulas suprarrenais, além de causarem câncer, agir sobre o nosso DNA, levar à puberdade precoce e ter atividades imunossupressora. Dioxinas somam mais de 75 compostos químicos diferentes participantes de dois grupos, o policlorinato de benzodiazinas e o policlorinato de benzofurans. São formadas como subprodutos de numerosos tipos de atividades industriais e em todos os processos de combustão, queima de lixo, queima de florestas, pneus e incineração de lixo hospitalar, além de estarem presentes em papéis que passaram por processo de branqueamento. Tudo que se utiliza do cloro e pesticidas gera dioxinas. Acumulam-se em nossos tecidos adiposos e, mesmo em baixas quantidades, podem ser extremamente tóxicas. Podemos ter contaminação ocupacional, trabalho acidental, mas a maior exposição ao ser humano advém da dieta, principalmente de carnes, laticínios, ovos e peixes, e causam má formação fetal, câncer, diabetes e problemas respiratórios. Mesmo que os parques industriais de todo o mundo parassem de utilizar o cloro e deixassem de produzir dioxinas, os seres humanos ainda precisariam de aproximadamente 30 anos para diminuir os níveis de contaminação em seus corpos. PFCS, fluoropolimir coatis, grandes grupos de substâncias químicas intensivamente usadas na indústria de tecidos, roupas, mobílias, adesivos, embalagens de alimentos, revestimentos de panela, indústria automobilística, por ter grande poder de repelir água, sujeira e óleo, que são considerados sulfactantes. Em 2000, os Estados Unidos baniram a produção dessas substâncias, mas centenas de outros produtos tóxicos congêneres contendo canais do grupo alquila entraram no mercado. Esses químicos são encontrados em rios, lagos e em vários animais terrestres e marinhos. A bioacumulação ocorre também em humanos e essas substâncias são encontradas na corrente sanguínea, ligadas a proteínas e em vários órgãos como rins, fígado, baço, bexiga e testículos. PACS, químicos plásticos associados. Bisfenol A, usado há mais de 50 anos na produção de plásticos, resinas, epóxi, na produção de papel, inibidor de polimerização para fazer polivinil utilizado em compact discs, mamadeiras, peças de carro, plásticos que são usados na produção de brinquedos, óculos, equipamentos de segurança, capas de chuvas, garrafas PET, embalagem de alimentos, etc. Fitalatos, grande grupo de compostos químicos para tornar o PVC polivinil mais flexível e menos quebrável. Esse tipo de plasticizer é encontrado em centenas de produtos adesivos, detergentes, plásticos, automotivos, roupas de chuva, brinquedos, entre outros. Alguns são usados também como solvente em perfumes, sabonetes, shampoos.
Esses químicos são disruptores endócrinos, hormonais, alterando o adequado funcionamento de todos os hormônios e seus receptores, criando resistência não só à insulina, levando aos diabetes, mas também em receptores de hormônios sexuais, ocasionando efeitos na reprodução humana e diferentes tipos de cânceres sensíveis a hormônios. Durante a última década, a associação entre poluentes orgânicos persistentes, POPs, os principais bisfenóis policlorados, dioxinas e outros pesticidas e o risco de doenças cardiovasculares tem sido reportada em humanos. Mais recentemente, químicos plásticos associados, PACS, como bisfenol A e fitilatos, também vêm sendo associados ao aumento de incidência de doença cardiovascular. Muitos estudos foram realizados e evidenciaram claramente que o diabetes está associado ao POPs e mostram também a ligação desses tóxicos com hipertensão, obesidade, dislipidemias, obviamente todos fatores de risco para doença cardiovascular, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e doença arterial periférica. O Brasil sozinho consome 20% de todo o agrotóxico produzido no mundo. O consumo de agrotóxicos no Brasil subiu de 170 mil toneladas em 2000 para 500 mil toneladas em 2014, mais de 130% de aumento em pouco mais de uma década. Só o glifosato, conhecido como mata-mato ou Roundup, é responsável por quase 200 mil toneladas por ano, um campeão de utilização que está associado a diversos problemas como diminuição da capacidade de detoxificação hepática por inibição do citocromo P450, diminuição dos níveis do aminoácido triptofano em todos os alimentos e, consequentemente, redução do neurotransmissor serotonina. Isso pode gerar ganho de peso, depressão, insônia e outras condições mentais, como síndrome do pânico e transtorno obsessivo compulsivo. Por ser um xenoestrogênio, uma substância sintética que mimetiza a ação do estrogênio humano, ocasiona câncer de mama, de próstata, puberdade precoce, infertilidade, malformação fetal, além de estar associado a autismo, doença renal crônica e distúrbios tireoidianos. Acham que essas desordens são suficientes para tirar o campeão de vendas do mercado? No Sri Lanka, foi proibido em função de estudos que comprovaram as alterações renais, apesar de a gigante indústria produtora dessa substância contestar todos os estudos. Observação: o glifosato é um herbicida, os outros são inseticidas. E quanto ao sinergismo? A atividade dessas centenas de milhares de substâncias químicas tóxicas agindo conjuntamente em nosso organismo gera novas substâncias ainda mais tóxicas e desconhecidas. O que poderia desencadear alterações em nossa fisiologia? Quais doenças poderiam não ter origem nesse processo tóxico? A ciência não consegue analisar adequadamente nem as alterações causadas por essas substâncias isoladas, quanto mais suas interações. Esse é um grande desafio para a saúde e o futuro da vida e da raça humana no planeta. E ainda nem falamos sobre tantas outras formas de contaminação, como as radiações iônicas e não iônicas, campos eletromagnéticos, micro-ondas, raio-x, algumas ondas ultravioletas, energias insalubres que vêm do subsolo, etc. Acho que a leitura deste capítulo já está se tornando tóxica. Que tal passarmos a fase detox e aprender o que fazer para diminuir o impacto de toda essa toxina em nosso organismo e em nossa saúde?
Acredito ser absolutamente impossível praticar uma boa medicina sem se pensar em fazer uma diminuição brusca dessa carga tóxica. Toda prevenção e tratamento de doenças crônicas deveria começar pela detoxificação. Detoxificação, como eliminar as toxinas. No transcorrer deste livro, você já aprendeu as técnicas mais importantes para controlar toda essa toxicidade, a começar pela diminuição, sempre que possível, da exposição a esses tóxicos. Escolher a água que vai beber, hidratar-se muito bem, pois afinal precisamos do solvente planetário para ajudar todo o sistema de detoxificação a funcionar. Lembra quando no manual do proprietário expliquei que não lavamos o carro com chás, sucos ou refrigerantes? Sim, apenas com água. Você tem as informações corretas no capítulo de água, então, por favor, água pura, H2O, sem resíduos de agrotóxicos, de medicamentos e sem micro-organismos. E quanto à alimentação? No capítulo 10, Nutrologia, mostrei como escolher os melhores nutrientes vivos, ricos em energia vital, muito mais vegetais. Evitar os antinutrientes frequentemente presentes nos alimentos processados. Você já aprendeu o que são antinutrientes. Qualquer açúcar, sal refinado, gorduras ruins e farinhas refinadas, etc. Dessa forma, é possível manter o sistema imunológico e de detoxificação ativo. Se e quando possível, consuma vegetais orgânicos e, quando consumir proteínas animais em pouca quantidade, dê preferências a animais que foram criados naturalmente de forma orgânica e com certificação. Dicas para diminuição da carga de agrotóxicos e micro-organismos de vegetais, frutas, verduras, legumes. Quando não forem orgânicos, lavá-lo muito bem com água corrente e com a utilização de uma escovinha. Deixá-los de molho em uma solução de bicarbonato de sódio por 15 minutos. Depois, lavar novamente em água corrente. Usar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio para cada litro de água. Fonte, Jornal da Agricultura. 3. Para desinfecção de micro-organismos, deixar de molho em uma solução de peróxido de hidrogênio a 3%, água oxigenada, por 15 minutos e depois enxaguar novamente em água corrente. O peróxido de hidrogênio a 3% deverá ser manipulado em farmácia de manipulação e deverá ser utilizada uma colher de sopa para cada litro de água. Esse procedimento deve ser feito também em produtos orgânicos, até porque, nesse caso, eles contêm uma carga maior de micro-organismos pelo não uso de agrotóxicos. Como percebe, estamos entre a cruz e a espada. Outra dica importante: levante-se da mesa ou pare de comer quando achar que ainda comeria mais 20%. Coma 20% a menos do que costuma fazer. Por isso, vai baixar a carga tóxica em 20%. Além disso, algo que é muito bem documentado na medicina é o fato de a restrição calórica prolongar a vida de animais e humanos. E por falar em comer menos, por que não falar um pouco sobre não comer? Sabe quem foi o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina no ano de 2016? Foi o cientista japonês Dr. Yoshinori Ohsumi, com o tema autofagia. Quando ficamos um período em jejum, acionamos esse mecanismo celular autofagia, fazendo com que as células comam as próprias organelas e proteínas velhas, gerando a formação de estruturas novas, prolongando a vida celular como se estivesse realizando uma reciclagem. Jejuar é uma forma milenar e praticada por diversas religiões. No manual do proprietário, citei 2 técnicas que utilizo na vida médica há décadas e com excelentes resultados. A primeira seria escolher um dia por semana, de preferência às segundas-feiras,
pois geralmente se exagera nos finais de semana. E passar o dia com muita água, sucos de frutas pobres em frutose, sucos de verduras e chás, obviamente sem açúcar. A segunda forma é uma dieta a ser praticada por 3 a 5 dias periodicamente, ou seja, uma vez por mês. Jejuar é uma potente técnica para baixar a carga tóxica do seu corpo, restabelecer seu peso e melhorar toda a sua saúde. Após verificar o trabalho do Dr. Yoshinori Osumi, em 2016, passei a incentivar muitos pacientes a fazer o jejum intermitente. O jejum, além da façanha maravilhosa que é ativar a autofagia, melhora a sensibilidade à insulina e à leptina, hormônio relacionado ao controle do apetite, diminuição da glicose no sangue e a estimulação da utilização da gordura para gerar energia. Além disso, previne a síndrome metabólica, aumento de peso, diabetes tipo 2, hipertensão, aumento de triglicerídeos, etc. Diminui a inflamação, diminui a esteatose hepática, doença gordurosa do fígado não alcoólica e a esteatose pancreática. A restrição calórica é sabido há mais de 50 anos pela ciência, diminui a expressão dos genes associado ao envelhecimento e aumenta a biogênese mitocondrial, formação de novas mitocôndrias, corpúsculos celulares responsáveis pela nossa produção de energia, ampliando a biodisponibilidade de energia celular. A restrição calórica aumenta a expressão de proteínas de choque térmico, chaperonas moleculares, que está vinculada a uma correta formação proteica anti-envelhecimento. Estimula as sirtuínas, que são um conjunto de enzimas relacionadas com o estímulo ou silenciamento de genes relacionados com a longevidade celular. O aumento do controle do estresse oxidativo com a diminuição da velocidade de encurtamento dos telômeros, consequentemente com a preservação de todos os tecidos do organismo. Então, como procedermos para obter todos esses benefícios da restrição calórica? Podemos optar por vários tipos de jejum intermitente de 16 horas, 18, 20 horas. Seja qual for o orientado a você, o importante é entender como esse mecanismo funciona. É imperioso baixarmos drasticamente a oferta de carboidratos simples. Você já aprendeu o que são açúcares, farinhas refinadas, arroz branco, frutose. Utilizar alimentos de baixo índice glicêmico, carboidratos complexos, verduras, legumes, grãos integrais, pouca proteína animal para reduzir a quantidade de insulina no sangue. Isso é necessário para reensinar nosso corpo a produzir energia por meio da gordura, cetonas, a forma como fomos programados há milênios e que a indústria alimentícia e seus distribuidores ou supermercados e a desinformação científica de que deveríamos comer de 3 em 3 horas nos fizeram esquecer. Sugiro inicialmente uma transição suave e saudável a cada semana, introduzindo melhores hábitos alimentares, como oriento no capítulo 10, melhorando passo a passo a forma de abastecer seu corpo, trocando péssimos hábitos alimentares por melhores escolhas para depois passarmos à maestria. Vamos imaginar que o passo acima você já deu. Então, lhe proponho iniciar um jejum intermitente de 16 horas, uma vez por semana. Como proceder? Você vai jantar hoje às 20 horas e só voltará a comer amanhã às 12 ou 13 horas no almoço, portanto ficará 16 horas ou 17 horas só consumindo água, chás, café, limonadas, suco de verduras, sem frutas, todos sem açúcar. Não poderá ingerir macronutrientes como carboidratos, proteínas ou gorduras. É importante que se hidrate bem.
Não se preocupe, pois não vai mudar muito a sua rotina. Imagine que está somente pulando o café da manhã. Se você fizer a transição que falei acima, provavelmente não vai sentir nada. Se sentir qualquer mal-estar, é porque seu organismo ainda não conseguiu virar a chave para produzir energia por meio de gordura. Se você costuma fazer atividade física pela manhã, nas primeiras vezes em que estiver fazendo jejum, diminua pela metade a intensidade dos seus treinos até que seu organismo aprenda de vez a virar essa chave. Observação: também não perderá massa muscular, só perderá gordura. No caso de um paciente com sobrepeso ou diabético, por exemplo, posso iniciar com uma vez na semana, chegando a 3 vezes, não mais. Inicie e persevere nesse processo com a orientação do seu médico ou com um nutricionista especializado. Suar uma camisa por dia. Além do que leu no capítulo 9 sobre o oxigênio, quando faz atividade física, você sua, e isso é importante na detoxificação. Veja o trabalho abaixo. A sauna como valiosa ferramenta clínica para doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, doenças induzidas por toxicidade ambiental e outros problemas crônicos de saúde. Existem inúmeros estudos clínicos mostrando os benefícios da detoxificação obtidos pela utilização de saunas periódicas. Você conhece algum spa de detoxificação que não se utiliza dessa ferramenta? Só para ter uma ideia, a Finlândia, com uma população de aproximadamente 5 milhões de habitantes, tem quase 1 milhão de saunas. Existem vários tipos de saunas, secas, úmidas, de infravermelho. Se pudesse escolher um tipo para indicar a você, em primeiro lugar seria a de infravermelho. Em segundo lugar, a seca. E na periodicidade de 1 a 2 vezes por semana. Mas por que não a úmida? Se tivesse a certeza da procedência da água que gera o vapor para aquecê-la e que você iria inalar e absorver através das peles e mucosas, não teria problema em utilizá-la. Observação: não indico saunas a gestantes no primeiro trimestre da gestação, pois existem estudos sugerindo a possibilidade de malformação congênita pelo calor. A cada vez que sai da sauna e tomar uma ducha, utilize uma toalha limpa para se esfregar e enxugar. Não reutilize a toalha anterior, pois estará com toxinas em forma concentrada. Deve iniciar com pouco tempo. Aumentar progressivamente, nunca excedendo 15 minutos de duração por sessão. Gostaria também que tivesse a anuência e o acompanhamento do seu médico. Em alguns casos, sugiro a manipulação de minerais como magnésio e potássio para serem utilizados antes e ou após as sessões. Lembre-se do capítulo sobre o intestino, no qual cito que ele faz a interface de tudo que vem do meio externo pela boca e tudo que vai entrar para a corrente sanguínea, e todo o organismo ou vai ser mandado para o esgoto ou destruído por nossas boas bactérias. É fundamental reler e compreender que é necessário manter a permeabilidade intestinal, barreira, as enzimas digestivas, a microbiota, etc., em ótimas condições. Sem esse segundo cérebro funcionando de forma adequada, você simplesmente vai continuar se intoxicando e reintoxicando de modo contínuo. No manual do proprietário, mostrei como fazer a limpeza do intestino grosso, o enema de retenção e a hidrocolonterapia. Dê uma olhada para relembrar. Cuidando da toxicidade dos parasitas. Gosto de utilizar antibióticos naturais em ciclo, normalmente uma vez ao ano, como extrato de alho, berberina, gengibre, etc. Vejam a seguir esse estudo. Extratos de plantas com ação in vitro contra bactérias patogênicas como Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, plantas essas
Rosmarinus officinalis, bidens, pilosa, ocimum, gratissimum, cibopogon, citratus, sida rombifolia, leonotis nepetaefolia, sálvia officinalis, origano majorona. Avaliação in vitro da atividade antimicrobiana de espécies de plantas medicinais. Químio Shimomura, Leandra Pazianello, Simone Werner e Collum. Outro fitoterápico eficiente contra a bactéria clamídia, causadora de inúmeras patologias, desde tosse crônica até doenças cardiovasculares, é o bitter melon. Em relação aos vermes intestinais, gosto de utilizar como tratamento natural o Hydrastis canadensis, conhecido também como goldenseal, ou yellow rot, rico em um alcaloide berberina com poder vermífugo e antibiótico natural. Quando opto pelo tratamento alopático, tendo o exame de fezes positivo para algum verme, utilizo o vermifugo respectivo. Quando não tenho resultado positivo, o que ocorre na grande maioria das vezes, procedo uma desvermifugação geral, que consiste na utilização de albendazol, um comprimido por 3 dias consecutivos e o quarto comprimido 1 semana após o último. Protocolo da doutora Hulda Clark para parasitas intestinais. Manipular tintura mãe, cravinho, 50 ml, absinto, 50 ml, berbecir vulgaris, 50 ml. Tomar 20 gotas de cada frasco em meio copo de água nas 3 refeições, por 15 dias. Associa-se uma cápsula de óleo de orégano 3 vezes ao dia por 15 dias. Observação. A oxigenoterapia ativada, como a ozonioterapia, é também poderosa ferramenta antiparasitária, fungos, vermes, vírus e bactérias. Sistema linfático, importantíssima via de detoxificação. Como mantê-lo em boas condições e menos tóxico? Boa hidratação, atividade física, drenagem linfática periódica, infravermelho longo. Particularmente gosto muito da utilização da homotoxicologia alemã. Detoxificação renal. Manter boa hidratação, fazer dieta alcalina e pobre em proteína animal, vide capítulo 10, usar medicação anti-homotóxicas alemãs, homeopatia. Prescrevo também por 2 semanas, 1 ou 2 vezes ao ano, quando necessário, uma cápsula 3 vezes ao dia, contendo os seguintes fitoterápicos: uva ursi, cavalinha, Equisetum arvense e dente de leão. Detoxificação hepática. Este órgão trabalha para eliminar as substâncias tóxicas, inclusive os medicamentos. As toxinas lipossolúveis precisam ser transformadas em substâncias intermediárias, hidrossolúveis. Essa é a primeira fase hepática de detoxificação exercida pelo conjunto de proteínas conhecidas como do citocromo, P450. Nessa fase, as toxinas passam por alguns destes processos químicos: oxidação, redução, hidrólise, hidratação ou halogenização. Uma vez transformadas em outras substâncias, agora hidrossolúveis, vão para a segunda fase de detoxificação hepática ou fase de conjugação, em que passam por uma destas reações: sulfatação, glucoronidação, glutátil conjugação, acetilação, metilação ou amina e ácido conjugados. Uma vez ocorrida essa segunda fase, vem a terceira fase, que é a de excreção ou via bile, fezes, ou via sangue e filtragem renal,
urina. Até aqui, há muita teoria química, o que acho que não interessa muito a você. Agora quero que preste muita atenção para aprender a otimizar esse trabalho hepático. É importante saber que essas fases hepáticas têm que trabalhar em sincronia, se uma fase for mais acelerada ou retardada em relação à outra. Produtos mais tóxicos do que os originais podem ser gerados. Fique de olho no que acelera ou desacelera a fase 1 do citocromo P450 e nos nutrientes necessários para a realização de todo esse processo. São aceleradores da fase 1, citocromo P450, álcool, arsênico, bloqueadores da bomba de prótons, prazóis da vida e outros medicamentos como corticoides, anticonvulsivantes, rifapicina, antibiótico e etc. São inibidores da fase 1. Mercúrio, chumbo, alguns antibióticos, clorafenicol, tetraciclina, antidepressivos, etc. Até aqui, considero que devam ficar claros alguns aspectos. Obviamente, existem antibióticos de uso inevitável, assim como pacientes reumatológicos que necessitam cronicamente de corticoides. Mas muitas drogas de uso crônico, como os prazóis e os antidepressivos, podem ser retiradas e trocadas por substâncias menos tóxicas. Outro aspecto importantíssimo, como citei acima, é manter os metais tóxicos longe do seu corpo. Falei sobre ele e as formas de quelá-los, eliminá-los, no manual do proprietário. Mesmo assim, até o final deste capítulo, vou passar uma fórmula que gosto de prescrever para essa finalidade. Nutrientes necessários para que o fígado possa processar toda essa toxina. Para a fase 1, glutátion, tripeptídeo formado pelos aminoácidos cisteína, glicina e ácido glutâmico. Então, suplementá-los. Todos os componentes do complexo B, riboflavina, niacinamida, piridoxina, ácido fólico e metilcobalamina, além de fosfatidilcolina, isotiocianatos e sulforafanos, vegetais crucíferos, bioflavonoides, piquenogenol, coenzima Q10, resveratrol, alho, cebola, silimarina, etc. Observação: essa fase gera grande produção de radicais livres, por isso é necessária a suplementação de antioxidantes como vitamina C, E, A e ácido alfa-lipoico, além dos minerais selênio, zinco, cobre, magnésio e molibdênio. Para a fase 2, aminoácidos, glicina, glutamina, cisteína, taurina e metionina, metiocobalamina, B12, cálcio D, glucarato e inositol. Sugestões de formulações detoxificantes: pectazol, 500 mg a 2 gramas. Alginato, 200 mg a 500 mg. N-acetilcisteína, 500 mg a 1 grama. Manipular 20 sachês. Forma de uso: tomar um sachê em jejum ou antes de dormir. Tomar por 5 dias e parar 2. Esse procedimento vai durar 4 semanas e poderá ser repetido 1 ou 2 vezes ao ano. A pectina cítrica, juntamente com as algas, diminui a absorção e a bioacumulação de metais tóxicos, auxiliando sua eliminação via intestinal. Psyllium, fibra que auxilia também na absorção e eliminação de metais tóxicos. Glutationa reduzida a 50 mg em tabletes sublinguais. Sorver um tablete sublingual 2 a 3 vezes ao dia. Indicaria a todos diariamente o ano todo. Provavelmente o mais poderoso detoxificante e antioxidante de todo o sistema. Falei a você bastante sobre essa substância no manual do proprietário. Quanto aos metais tóxicos, existem várias formas de eliminá-los. Quelantes orais, DMSA,
ácido mercaptossucínico, via retal, supositórios de EDTA, via endovenosa, EDTA, DMPS e etc. Pode ser feito também por meio de equipamentos de biorressonância e com fitoterápicos como o Coriandrum sativum. Um médico qualificado em medicina funcional deverá avaliar qual o melhor método a ser aplicado a cada caso. Pesquise sobre o estudo TACT, realizado pelo governo americano, com um número enorme de pacientes nos Estados Unidos e no Canadá que haviam sofrido infarto no miocárdio. Esse assunto comparou os resultados da utilização da quelação endovenosa com EDTA com os do grupo controle que recebia somente soro fisiológico como placebo. Vocês ficarão perplexos com o desfecho desse estudo. Por fim, gostaria que se protegessem do alto grau de poluição das radiações iônicas que todo celular e vários aparelhos eletrônicos nos emitem, pois todos sofremos muito as consequências disso. Existem dispositivos que bloqueiam essas radiações maléficas que já deveriam vir incorporados de fábrica nesses equipamentos. Sugiro que pesquisem por esses dispositivos anti-radiação na internet e os utilize. Aqui concluímos o capítulo 16.